Chegou a hora de aprofundar os nossos estudos e passar pelos principais conceitos do tema. Vamos juntos nessa jornada? O ser humano é composto por algumas dimensões, como a dimensão biológica, a dimensão intelectual, a dimensão espiritual e a social. A primeira trata da nossa parte física, nosso corpo e organismo. A segunda dimensão trata da capacidade de uso da razão. A terceira dimensão, a espiritual, não tem relação direta com a religião, mas com a capacidade de criar uma relação com aquilo que é transcendente. A dimensão social, que nos interessa de modo especial aqui, trata da nossa capacidade e até mesmo necessidade de manter relações com outros indivíduos e grupos sociais. Muitos especialistas acreditam que se trata de uma habilidade evolutiva que adquirimos, pois foi importante para a garantia da sobrevivência da nossa espécie. Aristóteles dizia que somos seres sociais por natureza, que necessitamos da sociabilidade. Já o poeta inglês John Donne, do século XVII, dizia que nenhum ser humano é uma ilha. A dimensão social é de grande importância para cada ser humano e nos torna sensíveis ao outro. É na sociabilidade com outros que aprendemos mais sobre nós mesmos, à medida que nos deparamos com o diferente, e assim podemos afirmar o que nós somos, ou seja, podemos formar a nossa identidade. Claro que muitas pessoas gostam de passar um tempo sozinhas ou se sentem bem vivendo só, pois o espaço individual também é necessário, mas ninguém vive ou consegue viver 100% do tempo só. Crianças, por exemplo, precisam de contato com outras crianças e indivíduos para que tenham estímulos, para que aprendam e saibam lidar com suas emoções, conflitos e vontades. Crianças que crescem com pouco ou nenhum contato com outros indivíduos possuem menor desenvolvimento intelectual e socioafetivo. Nesse sentido, é importante compreendermos que o contato social é necessário para a formação da individualidade. O conceito de hegemonia foi desenvolvido pelo filósofo e escritor italiano Antonio Gramsci, que viveu entre o final do século XIX e início do século XX. Foi um filósofo marxista que buscou desenvolver uma atualização das ideias de Karl Marx, sobretudo na área cultural. O conceito de hegemonia está conectado à ideia de uma dominação ideológica que a classe dominante, no caso da visão marxista, a burguesia, exerce sobre toda a sociedade, fazendo com que a sociedade absorva esses valores e ideologias da classe dominante, tomando-os para si. Ou seja, a classe dominada passa a se identificar com os valores e ideologias da classe dominante, aumentando a sua dominação sobre a sociedade. É nesse sentido que Gramsci vai defender uma revolução cultural, buscando fazer com que as ideias marxistas penetrem na cultura para transformar a sociedade burguesa por meio da educação, valores culturais, etc., destituindo o poder da burguesia dominante e buscando derrotar essa hegemonia, libertando a sociedade, na visão do filósofo Gramsci. Bom, agora que já entendemos um pouco mais sobre a dimensão social e a hegemonia, está na hora de dois assuntos muito importantes: a revolução sexual e a construção desses papéis. O termo revolução sexual refere-se às revoluções sexuais e sociais que ocorreram em vários países ocidentais, seja na Europa ou na América, como França, Estados Unidos e Brasil, entre as décadas de 1950 e 1960. O movimento mais famoso foi o de maio de 1968 na França, onde jovens franceses saíram às ruas de Paris para protestar contra todo tipo de autoridade e autoritarismo,
com o lema de "é proibido proibir". Os jovens franceses queriam reformar o ensino superior francês, além de maiores liberdades individuais, sobretudo a liberdade sexual. Na década de 1970, nos Estados Unidos, fez muito sucesso o movimento hippie, cujo lema Paz e Amor também demonstra essa busca por maior liberdade sexual. Tais protestos e exigências da juventude ocidental nesse período estão relacionados aos avanços da medicina que proporcionaram o desenvolvimento de métodos contraceptivos eficazes e populares, como a pílula anticoncepcional, dando maior chance de escolha das mulheres em desejar ou não engravidar. Além das questões de gravidez, o desejo de maior liberdade sexual vindo da revolução sexual se confrontava também com as barreiras sociais ligadas ao preconceito contra homossexuais. Dessa forma, a revolução sexual passa a defender o fim do preconceito contra homossexuais e também a possibilidade de sexo livre e poligâmico. Dessa forma, a revolução sexual contribuiu para reformar os costumes sociais ligados às práticas sexuais. Ao abordar esse tema, iremos trabalhar com diferentes conceitos, mas que não deixam de ser complementares. O primeiro deles é o de gênero. Quando falamos de gênero, estamos nos referindo a um imenso conjunto de características físicas, culturais, comportamentais e sociais que diferenciam o masculino do feminino. Dessa forma, ao longo da nossa vida, desde crianças, aprendemos a diferenciar características específicas do masculino e do feminino. No entanto, muitas pessoas não se identificam com essas características específicas. Nesse sentido, entramos no campo da identidade de gênero, um outro conceito que busca retratar o modo individual como cada sujeito se sente ou se percebe no mundo em relação à sua sexualidade, independente do seu gênero ou do seu sexo biológico. No campo do conceito da identidade de gênero, há maior fluidez, enquanto no conceito de gênero há uma dicotomia entre masculino e feminino. A identidade de gênero, ela busca criar mecanismos para que cada indivíduo possa expressar como se sente a sua sexualidade de forma mais livre, que ultrapasse os atributos físicos e biológicos, levando em consideração outros aspectos, como o próprio aspecto psicossocial na formação da identidade sexual do indivíduo. E para finalizar esse momento de conhecimento, que tal falarmos sobre o papel da família? O conceito de família está relacionado na sociologia a um conjunto de indivíduos unidos por laços afetivos, emocionais e de parentesco. A palavra família, no entanto, origina-se do latim e significava o conjunto de posses de um senhor, ou seja, tudo aquilo que pertencia a um senhor, como seus escravos e também os parentes. Hoje, esse termo relaciona-se mais com a ideia de patriarcalismo, um patriarca que detém o poder sobre todos aqueles que estão sob a sua tutela. No entanto, a sociologia atual prioriza os laços emocionais, afetivos e de parentescos para caracterizar e definir as famílias. A sociologia também reconhece a família como uma instituição social, pois trata-se de um grupo de pessoas que se relacionam, que desenvolvem sociabilidades, onde a cultura, valores éticos, religião e educação geral são transmitidos de membro para membro daquele grupo familiar. Dessa forma, por ser uma instituição social, as famílias estão sujeitas aos impactos das mudanças sociais ao longo do tempo, o que significa dizer que as famílias e a concepção de família pode mudar com o tempo, de acordo com as influências das mudanças que a própria sociedade passa. É o caso da prática de adoção, por exemplo.
Com o crescimento dessa prática, muitas famílias passam a se formar sem necessariamente haver um laço sanguíneo. Outro ponto importante é a formação de casais homossexuais, gerando novos grupamentos familiares com 2 homens ou 2 mulheres. Com o avanço da medicina nas últimas décadas, houve a criação de diversos métodos conceptivos que possibilitaram casais homossexuais gerarem filhos que compartilham o mesmo laço sanguíneo e ou genético, ampliando ainda mais as possibilidades de caracterização de uma família. Assim sendo, o conceito de família é algo aberto e flexível, contribuindo para a formação de identidades diferentes. Na Constituição Federal Brasileira de 1988, há o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, do casamento civil, religioso e união estável, bem como o reconhecimento das famílias monoparentais, ou seja, que possuem apenas o pai ou a mãe. Não há menção direta a outros tipos de famílias, mas isso não exclui a existência de defesa de novos grupos familiares presentes na sociedade. Ao compreendermos a família como uma instituição social, estamos afirmando também que o conceito de família é flexível, podendo mudar de acordo com as mudanças e os impactos sociais. Dessa forma, com o advento da revolução sexual, das legislações afirmativas e da luta dos grupos homossexuais, há o desenvolvimento de diversos arranjos familiares que passaram a existir por conta das referidas mudanças na sociedade. Muitos países, nas últimas décadas, legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, gerando famílias com 2 homens ou 2 mulheres, além dos seus filhos biológicos ou adotivos. Os avanços na medicina também possibilitaram a formação de novos arranjos familiares, seja de casais heterossexuais que não podem ter filhos por fatores biológicos ou por casais homossexuais que desejam ter filhos com a utilização de material genético pessoal. Existem casos também de famílias poligâmicas, ou seja, famílias em que há um homem e mais de uma mulher, ou o contrário. Dessa forma, os arranjos familiares atualmente são múltiplos e houve um forte rompimento com a ideia fixa de família que se tinha há algumas décadas atrás, relacionando família apenas na sua formação mais tradicional, ou seja, um homem, uma mulher e seus filhos. Assim sendo, a legislação, na maior parte do mundo ocidental, passou a acompanhar as práticas sociais, que é o que acontece na maioria dos países. As mudanças sociais impactam nos arranjos familiares e estes, por sua vez, impactam na criação de uma nova legislação ou jurisdição, que busca adequar a lei e o entendimento da lei sobre o que é uma família, possibilitando legalmente novos arranjos familiares. Os movimentos sociais são ações coletivas de um grupo social que se organiza para lutar por determinados princípios, objetivos, pautas, demandas sociais, visando a transformação da sociedade de maneira geral ou de aspectos específicos da sociedade. Há também movimentos sociais que não buscam a transformação da sociedade, mas a preservação de determinados aspectos, valores ou objetivos. O caso do aborto serve de exemplo de ambos os tipos de movimentos sociais. Há aqueles movimentos que defendem que o aborto seja legalizado, ou seja, lutam por uma transformação de práticas sociais, e aqueles que defendem a manutenção da proibição do aborto, ou seja, defendem a conservação de algo que já existe. No entanto, os movimentos sociais buscam gerar reflexão, buscam a defesa de pautas e objetivos de grupos que querem inserir os seus interesses em toda a sociedade. Além dessa divisão, podemos também fazer uma outra divisão dos movimentos sociais, os chamados movimentos tradicionais
e os movimentos novos. Os tradicionais são movimentos sociais que surgiram no século XIX, enquanto os novos surgiram no século XX ou mesmo XXI. Os movimentos sociais tradicionais estão inseridos em um contexto de intensas alterações na sociedade europeia do século XIX, por conta das duas revoluções industriais que ocorrem ao longo desse século. É nesse período que surgem os operários industriais e, diante da exploração dos patrões, passam a se unir para reivindicar melhores condições de trabalho. Surge, assim, os movimentos trabalhistas e as lutas sindicais que darão origem, no século XX, às mais variadas legislações trabalhistas. Já os movimentos sociais novos, que surgem sobretudo a partir da segunda metade do século XX, estão relacionados às questões identitárias e de minorias, como o movimento LGBT, o movimento feminista e o movimento negro e antirracista. Assim, conforme a sociedade é formada por múltiplos grupos sociais, os movimentos sociais acabam também sendo múltiplos, mas isso não significa que não existam pontos de contato entre movimentos sociais diferentes, onde muitos acabam se complementando. Nesse sentido, os movimentos sociais atualmente têm ajudado a formar parte da identidade de pessoas que se engajam nessas lutas, reforçando a visão de mundo e a identidade de cada indivíduo. Começamos esse vídeo com a seguinte pergunta: como distinguir se um movimento social é legítimo ou não? Podemos partir da nossa Constituição Federal de 1988, que afirma que o direito de manifestação é garantido e permitido. Dessa forma, qualquer indivíduo, grupo ou movimento social pode exercer o seu direito de manifestar-se, utilizando-se das prerrogativas constitucionais, bem como do direito de liberdade de expressão. No entanto, quando um indivíduo, um grupo ou movimento social manifesta-se utilizando-se de uma prática criminosa, como o racismo, por exemplo, aí a sua manifestação passa a ser ilegal, pois coloca em risco a existência de outros grupos. Portanto, toda manifestação é válida, desde que não cometa nenhum crime ou não coloque em risco a existência de outros grupos sociais. Cada movimento deve ter o seu direito garantido à liberdade de expressão e, dessa forma, não pode ser silenciado ou censurado. Assim, se algum movimento social cometer algum crime, deverá ser punido por tal crime. Liberdade de expressão não significa poder cometer crimes e ficar impune. Existe uma legislação que poderá punir quem cometer crimes utilizando-se da liberdade de expressão. Portanto, mesmo que não se possa censurar um movimento social, isso não significa que, em caso de crime, ele ficará impune. Assim, cada movimento social tem o seu direito de organizar passeatas, fazer campanhas e manifestar-se livremente, sendo cada movimento responsável por aquilo que propaga. Devemos lembrar que, mesmo não concordando com determinadas pautas ou movimentos sociais, devemos respeitar o direito de livre manifestação, uma vez que somente assim o nosso direito será também respeitado. Bom, chegamos ao final. Eu espero que esse vídeo tenha os ajudado a compreender melhor o conteúdo e até a próxima!